Amém, irmãos. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Deus continue nos abençoando, mas esta vez, aqueles que estão conectados conosco através da internet também, uma boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém. É um prazer, é uma felicidade que temos em nosso ser, em nossas vidas, em estar mais uma vez aqui neste lugar, junto com todos, participando dessa bênção que Deus tem derramado e continuará derramando em nossos corações. E nós não temos outra coisa a fazer em troca disto, a não ser agradecer. Isto é verdade. Amém? Nós vamos, se colocarmos de pés, nós vamos ler a Bíblia, que fica em Joel capítulo 2. Leremos o verso 15, o verso 25, até o 27. Joel, capítulo 2, do verso 25 até o 27. Amém? Todos acharam? E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e meu grande exército que enviei contra vós. Comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de vós, de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, é com muita ansiedade é que nós estamos aqui nesta noite para mais uma vez, Senhor, sermos alimentados da Sua preciosa palavra, que é para nós o trigo, a farinha pura, para nos fazer fortes. Nela estão os ingredientes, ó Pai: a fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a caridade. E por isso, Senhor, ficamos satisfeitos, porque o Senhor está no nosso meio e opera maravilhosamente, e nunca seremos envergonhados. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê um bom tempo, nós te pedimos. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Eu quero destacar esta palavra, esta frase: o meu povo não será mais envergonhado. Aleluia, amém? O meu povo não será mais envergonhado. Que palavra, que coisa. Nós podemos ver que
estas palavras que ele disse, ela está baseada sobre uma promessa de fartura. Fartura de alimento. Não é verdade? E de fato, nós temos tido uma grande fartura de alimento. Deus tem nos dado alimento nesses últimos dias de tal maneira que nós não temos falta de nada. Se houveres alguma falta, está em nós e não em Deus. Agora, eu estava meditando sobre isto, ele dizendo que o seu povo não será mais envergonhado. Esta palavra nos leva a uma matança. Primeira coisa que sucede é uma matança. Na verdade, nós estávamos todos mortos em ofensas, em delitos, em pecados. Estávamos mortos em nossos credos, em nossos dogmas, em nossas próprias religiões. E ele disse que nos vivificou. A palavra diz que nos vivificou. E de fato, é a verdade. As nossas vidas mostram isto. A nossa crença, a nossa fé, mostra que nós fomos vivificados. Porque na verdade a palavra vivificado, ela quer dizer tornar a viver. Uma pessoa que estava morto e tornou a viver. E nós sabemos que uma pessoa, para tornar a viver, tem que injetar, tem que fazer uma efusão de sangue novo nele e de vida nova nele. E uma pessoa que faz uma efusão de sangue novo nele e uma vida nova nele, ele passa a ter o tipo de sangue daquela pessoa que ele tomou o sangue dela. Não é verdade? Aquela vida daquele sangue que estava naquela pessoa passa a viver nele. Ele passa a ter a vida daquela pessoa, vivendo nele. Esta é a prova de que, na verdade, nós temos sido vivificados. Porque, em verdade, Ele introduziu em nós sangue novo e vida nova. Ele não nos deu uma reforma. Ele nos deu vida nova. São Paulo, ele fala aos Romanos, capítulo 8, verso 11. Ele disse: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo habita em vós, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor, Ele vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito daquele que em vós habita. Correto? Isso nos dá graça, isso nos faz sentir diferente. Quando somos sabedores de que temos isto em nós, e nós correspondemos exatamente segundo a eficácia e o poder deste Espírito Santo que nos vivificou.
Correto? Isso toma a nossa vida de dia a dia. Porque sempre tem sido assim. Se vocês quiserem anotar, a mensagem envergonhado dele, parágrafo 192 e ao 195, vocês vão ver que Daniel, ele mostrou isto, ele provou isto. Ele não sentiu envergonhado, ele não sentiu com medo diante do rei. Ele desafiou as ordens do rei, que ninguém poderia orar, senão somente para ele. E Daniel, ele abriu a porta, abriu a janela, levantou a grade para cima e orou 3 vezes. Ele não tinha medo. Ainda que eles levantaram aquele edito, aquela lei contra Daniel, que ele seria jogado na cova dos leões. E ele provou que ele não estava envergonhado daquele Deus que ele cria. E quando já lançaram ele na cova dos leões, o anjo do Senhor estava lá. Se colocou entre Daniel e os leões famintos. E os leões se tornaram amigos de Daniel. No outro dia, de manhãzinha, um rei preocupado, agitado, correu lá e disse: Daniel, Daniel. Daniel de lá de dentro gritou: vive a tua alma, meu Senhor. Deus mandou o seu anjo e me livrou da boca dos leões famintos. Aleluia. Ele não tinha medo de confiar em Deus. Ele não estava envergonhado. Ele cria que Deus poderia lhe livrar. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não tinham medo daquela fornalha ardente. Quando disseram que eles tinham que inclinar diante daquela imagem, ele disse: Deus pode nos livrar. Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós não inclinaremos diante desta imagem. Eles não estavam envergonhados, irmãos, de servir aquele Deus. Não, não, Senhor. Eles estavam certos de que Deus poderia lhe livrar, porque esta é a fé de cada verdadeiro crente. Ele não está tentando para ver se consegue algum êxito naquilo. Não, ele tem fé suficiente e sabe que Deus, Ele é poderoso para poder livrar de qualquer circunstância. Imaginem o desafio que eles fizeram diante daquela multidão, diante daquele rei. Simplesmente 3 moços
no meio de toda aquela multidão. Quando foi tocado os instrumentos, a trombeta soou, aquela multidão, todos dobraram diante daquela imagem. Ficou lá 3 de pé. Ei, irmãos, 3. Que desafio. Pegam eles, amarram, jogam dentro dessa fornalha aí de ferro. Quando jogaram eles lá, que o rei olhou, tinha 4. Não jogamos 3? Sim, tem 4. E um é semelhante ao Filho do Altíssimo. Deus já estava lá esperando. Deus, a palavra, o Espírito Santo, Cristo. Porque é o único Deus que temos, é Ele, o Senhor Jesus Cristo. Ele estava lá dentro. Quando aqueles moços foi lançado lá, já estava ali completamente esfriando as chamas, de tal maneira que não poderia queimar, não haver nenhuma lesão na sua pele. Agora esse nosso Deus, vocês podem ver que ele é tão especial nessas coisas, que aquela fornalha ardente queimou as cadeias que lhe amarravam, mas não queimou as suas peles. Vale a pena servir esse Deus. Como poderemos envergonhar em servir um Deus como este, irmãos? Não podemos. Sansão não estava envergonhado diante dos filisteus. Quando 1000 filisteus correu contra Sansão, com aqueles capacetes de bronze, Sansão simplesmente pegou ali uma queixada de um jumento. E aqueles filisteus tinham os capacetes que davam uma espessura de 1,5 polegadas, 4 centímetros aproximadamente de bronzes. E eles partiram para cima de Sansão. E ele olhou ali do lado e achou aquela queixada de jumento ali, e simplesmente do jeito que eles vinham, ele golpeava. Ele não tinha medo, ele não estava envergonhado de servir a Deus. Isso não é uma história. Isso não é algo que você pode imaginar. É real. É verdadeiro. E ali então ele matou 1000 filisteus. Ele simplesmente não tinha medo, ele não estava envergonhado, ele simplesmente pegou aquela queixada na mão e trabalhava com ela. E derrotou os seus inimigos. Ele sabia que ele tinha nascido um nazireu de Deus. Ele sabia que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. Nada poderia se colocar no seu caminho e opor o seu caminho. Não me importaria o que quer que seja. Seja rei, seja filisteu, ele derrotava tudo. Isto é correto, é verdade. Não podemos ter medo, irmãos.
Não podemos ter medo de servir um Deus como este. Ter vergonha. Vergonha de ser cristão. Vergonha de ser uma filha de Deus. Vergonha de vestir decente. Vergonha de caminhar decente. Vergonha de provar diante da natureza, diante dos anjos, diante dos amigos, diante do trabalho, que você crê em um Deus que não deixa você se envergonhar. Não, de jeito nenhum. João não estava envergonhado da palavra que veio para ele no deserto, que disse para ele batizar com água. Ele não estava envergonhado. Para dizer, como o Espírito Santo disse, para dizer diante do povo: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não tinha vergonha. Quando ele chegou diante do rei Herodes, ele não tinha vergonha, ele não tinha medo de desafiar o rei. Quando viu a mulher de Filipe viver com o rei Herodes, ele não tinha vergonha. Ele sabia que o Espírito Santo tinha mandado ele dizer aquilo. E ele foi e disse para o rei: é ilícito possuir esta mulher. Porque o Espírito Santo havia lhe mandado a falar. Ele não estava com medo. É a mesma coisa hoje, irmãos. E você? Tem medo de deixar o seu cabelo crescer? Quando que o Espírito Santo disse que a mulher deve ter cabelo comprido, porque é como um sinal de poderio contra os anjos. E você tem vergonha de deixar o seu cabelo crescer? Uma verdadeira cristã não tem vergonha. Ela não tem vergonha. Ela sabe quem tem crido. Ela não tem vergonha de vestir decente. Ela não está envergonhada de obedecer a palavra do Espírito Santo. De jeito nenhum. Por isso eu digo, irmão, não se preocupa. Não se preocupes com os problemas que surgem no seu caminho. Olha, faça o que o Espírito Santo disse para você fazer e fique descansada. Fique descansado. Deus, Ele resolverá. Como resolveu para Daniel, como resolveu para os 3 moços, como resolveu para Sansão. Ele resolverá também para você. Aleluia. Os verdadeiros atributos de Deus não têm vergonha de servir ao seu Deus. Ele não tem medo de servir ao seu Deus. Oh, nós estamos no final. Estamos indo embora. Deus está dando os últimos respaldos. Aleluia. São Paulo, ele não teve vergonha de chegar diante de Agripa, o rei. Ele disse: ó, rei Agripa, eu sou um grande fariseu. Fariseu de fariseu. Eu fui ensinado pelo maior mestre, chamado Gamaliel, o grande dignatário da cidade. Mas ele disse: ó, rei Agripa, certa vez eu estava aspirando a morte dos discípulos, e fui a ele pedir carta.
e descer àquela sinagoga e pegar aqueles santos roladores, aqueles fanáticos, espoliá-los, maltratar, prender, levar preso para Jerusalém. E quando eu estava a caminho de Damasco, já perto de Damasco, fui surpreendido por uma súbita luz sobrenatural. Ela me derrubou do cavalo. E daquela grande luz saiu uma voz e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duras coisas, Saulo, é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: ó rei Agripa, quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E eu respondi e disse: o que eu dei de fazer? E ele disse: levanta-te, vai à cidade, e lá eu direi o que deves fazer, Saulo. Ele disse: ó rei Agripa, eu não fui desobediente a esta visão. Ele não estava envergonhado de testemunhar. E aquilo era tanto pura verdade, que o rei Agripa chegou a dizer: ó Saulo, tu está delirando por muitas letras, por pouco me persuadiste a tornar-se um cristão como tu. Ele disse: ó rei, que tu fosse como eu, todo esse povo como eu, exceto essas cadeias que eu trago nas mãos, mas que tu pudesse crer, porque eu não me vergonho desse evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Irmãos, eu fico às vezes meditando, imaginando, as coisas vão se passando, os dias vão se passando e as coisas entram tudo na simplicidade, na humildade, e vai acontecendo, e as profecias vão se cumprindo. E Deus vai trabalhando com a sua noiva, vai aperfeiçoando a noiva no meio dessa multidão, no meio desses gentios corruptos, incrédulos, e eles não podem ver, e os eleitos são contados, porque eles são tidos como pedra de ouro, pedra preciosa, como diamante de Deus. É raríssimo. São pouquinhos. E eles vão chegando, eles vão se achegando cada vez mais perto de Cristo, até que a imagem dele é refletida neles. E isso vai passando por cima da cabeça dos sábios entendidos e dos inteligentes. Eles não podem ver. Só mesmo os humildes e os simples que estão voltados inteiramente para essa verdade, para essa realidade, porque na verdade ela tem se materializado em seu ser, ela vive em sua vida, ela é a sua força, ela é o seu vigor, ela é tudo que você precisa. Você não tem nenhuma dúvida a respeito disto. Não tem vergonha de confessar com a sua vida vivida, confessar com seus cânticos, confessar com a forma de viver. Você dá toda a sua vida devotada a Ele, você entrega tudo para Ele. Deus vai trabalhando de uma forma inteiramente especial. Parágrafo 192.
nessa mensagem ainda, até o 196. Olha como o profeta disse. Ele disse: um homem que uma vez entrou em contato com Deus, que é a palavra, e a palavra tem sido feita clara e manifestada para ele, não há nenhuma vergonha sobre isto. Não há nenhuma vergonha sobre isto. Ter vergonha de ser cristão, ter vergonha de obedecer a palavra, ter vergonha de viver a palavra. Deus já tirou isso dele. Ele nasceu de novo. A natureza de Cristo está nele. O Espírito de Cristo está nele. Não é ele mais. Não é ele que vive. Agora é Cristo que vive nele. Agora ele está pronto para fazer o que ele disse para fazer. Ele simplesmente, ele é um vaso que está carregado com todas as bênçãos de Deus, para trabalhar para Ele. Ele está selado por dentro, Ele está selado por fora. Deus te vê aqui, Deus te vê lá fora, porque o selo pega as duas partes da folha de papel, pega os dois lados. É Ele que vive em você. Estamos no final, estamos chegando. Não precisamos de ficar embaraçados. Você não tem que chegar aqui dentro, irmão, e se assentar aqui e ouvir um sermão e baixar a cabeça com vergonha, embaraçado. É o contrário. Você tem o direito de levantar a cabeça, estufar o peito e dizer: Senhor, eu estou errado, eu aceito isso, eu recebo. Eu aceito com uma advertência, eu aceito com uma correção. É a verdade. Se é que você é um verdadeiro filho dele. Não me embaraço em dizer que creio em cada palavra de Deus. Não me embaraço quando o Senhor diz para dizer qualquer coisa, ir é dizer aquilo e fazer. Isso aí foi para aqueles dias. Hoje nós estamos vivendo em outro tempo. Não. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele nunca mudou. Não me embaraço em dizer que estou cheio do Espírito Santo. Aleluia. É para isso que nós cremos. É para isso que nós somos crentes. É para isso que Ele nos vivificou. É para sermos cheios. É para isso que Ele nos transformou. Foi para isso que Ele nos fez novo. Ele fez você novo. Ele fez cada um novo. Um vaso novo. Para colocar vinho novo. Colocar o Espírito novo. Irmão Brana disse: olha, um odre lá atrás ele era feito de couro. Ele disse, de couro. Ele disse: se aquele couro tivesse seco, eles não colocariam vinho novo nele. Não colocaria vinho novo, porque aquele couro já tinha sido curtido. Ele disse: eles só colocariam vinho novo em um frasco novo. Um odre novo que ainda estava completamente untado com o óleo, com a gordura. E ali então, quando eles punhavam vinho novo, aquele vinho vedava, e juntamente com aquele frasco, os dois cresciam juntos. E ele disse assim: é o que Deus disse, Ele não põe remendo novo em pano velho, porque na verdade o remendo novo rompe o pano velho.
Ele põe emendo novo em pano novo. Deus colocou em você vinho novo porque você é um vaso novo. Ele colocou em você azeite, o Espírito Santo, porque você na verdade foi vivificado. E aí você anda com a cabeça erguida, peito estufado, expondo a vestimenta da palavra, o sangue sobre você, e você segue em frente e não tem medo, não tem vergonha de dizer: eu sou uma cristã, eu creio numa mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Eu creio em um amado profeta que Deus nos enviou nesta era, um mensageiro para a igreja desta era. Você não tem vergonha, porque você não é surpreendido por ninguém, mas você é crente. Eu não sabia que você é crente. Olha a maneira que você anda. É igual eu não sabia. Você é crente mesmo? Ela emudece, fica toda embaraçada. Ele fica todo embaraçado, porque age como o mundo, atua como o mundo, o comportamento é do mundo, faz como o mundo faz. Mas uma verdadeira cristã não, ela não precisa nem falar. Aonde você vai há uma luz. Amém? Há uma luz que te segue. Se eles pudessem olhar, eles viam essa luz e diziam assim: ei moça, ei rapaz, ei mulher, ei homem, você sabe que tem uma luz que te segue? Aleluia, amém. E você diria: eu sei, eu estou convicto dessa luz. Ela é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Aleluia, glória a Deus, amém. Olha, quando fores trazido diante de dirigentes e reis pelo amor de meu nome, não preocupes com o que haveis de dizer. Essa luz que está em você, que vive em você. Olha, pois isto lhes será dado aquela hora. Não é você quem fala, mas o meu Pai, o Espírito Santo, essa luz que habita em você. Mas quem se envergonhar de mim e da minha palavra nesta geração, este eu envergonharei diante de meu Pai e dos santos anjos. Deus nos ajude a não termos vergonha, mas ajude-nos para sermos testemunhas vivas. Amém. Eu vou ler essa escritura. Ela está em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, verso 34 ao 38. Ele disse bem assim: chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vejam, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Eu me lembro, deixa eu voltar aqui em Isaías capítulo 55. Veja o que disse o profeta Isaías no capítulo 55. Vós todos os que tendes sedes, vinde às águas. Amém. Vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. De graça recebeis, de graça dais.
Ele disse: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, nem dos méritos, para que nenhum homem se glorie diante dele. É de graça. Só que ele diz: tem que renunciar. É de graça, mas você paga um preço. Paga um preço. Na verdade é sem dinheiro e sem preço. Você não vai comprar isso com ouro, nem com prata, nem com real, nem com dólares. Você nunca vai receber um envelopinho no verdadeiro evangelho de boas novas, Cristo. Um envelopinho dando ali para você um preço X do que você deve pagar para receber essa bênção. Não, você vai receber isso, vai ver isso, é no catecismo mundano. Isso é antipalavra, mas na Bíblia, na palavra, no Evangelho de Boas Novas, nesse Cristo que uma vez morreu, ressuscitou e vive em nós através desse poder ressurreto, você nunca vai ver isto. Ele já pagou por nós, lá na cruz há 2000 anos atrás. É de graça, você não paga, mas só que tem uma coisa, você compra. Ele diz: vinde e comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Como? É isso daqui que ele disse: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua vida? Aí ele, voltando aqui, disse: renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Essa cruz fala de zombaria, essa cruz fala de crítica, essa cruz fala de difamação, ridicularização. E daí, você quer ser criticado por ele? Quer ser zombado por amor a ele? Quer ser ridicularizado por amor a ele? Paulo disse: eu não me envergonho deste evangelho de boas novas, desta palavra da cruz, porque ele disse: é um poder de Deus para aqueles que são salvos. Não é verdade? Ele diz: portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, olha, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Você tem vergonha de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Pregadores, ministros, tem vergonha de dizer o que o Espírito Santo disse para fazer? Quando uma pessoa, na verdade, compunge seu coração, se arrependem e diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Pregador tem vergonha de dizer para ele: seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ministro que passa por cima disto tem vergonha dessa palavra. Ministro que ensina para a sua igreja que a mulher não tem problema, pode cortar o cabelo, pode fazer isso, pode vestir calça esporte, pode vestir roupas pertencentes ao varão, quando a própria Bíblia diz que é uma abominação. Eles têm vergonha da palavra. Mas quando somos nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, nós não envergonhamos. Nós obedecemos. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a seguir, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Poder, irmãos, é aquele que te levanta acima de tudo. Você tem os poderes dos céus e da terra, tudo dentro de você. Cada momento que você precisa daquele poder entrar em ação, ele te toma, ele te levanta.
É para isso que Deus veio habitar na sua igreja, morar em seus filhos. É para subir eles acima de todas essas coisas nojentas, dessas águas imundas, dessas águas barrentas, dessas águas lamacentas. Levar você acima no topo. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É isso que estamos ouvindo aqui. Eles ouçam isso lá e dizem: é uma loucura. É mesmo. É uma loucura para o incrédulo, para o sábio entendido. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, é vida, é tudo o que precisamos. Nós não os envergonhamos disto. Não é verdade? Um super sinal. Um super sinal. Ele disse: mas no tempo do entardecer, as luzes estão aqui. Parágrafo 116. Olha, no tempo do entardecer, as luzes estão aqui. E ela é criticada, zombada, falam mal dela. O profeta disse que eles falariam mal dela, uma pedra de tropeço. Falam mal dela, zombam, criticam. Emanuel em nós, fazendo a sua vontade através de nós. Ah, papai, para ser crente não precisa ser tão enjoado assim. Ah, pastor, para ser crente não precisa ser desse jeito. Precisa não, você é desse jeito porque você é crente. Você é enjoado com o pecado. Você é enjoado com as coisas erradas. Você é enjoado com tudo isto. Entende? Hoje, meu irmão, minha irmã, peregrinos, creia naquele sinal. Olhe na manjedoura do seu coração, do seu próprio coração, e veja se você é capaz de dizer dentro de você mesmo. Veja o sinal que os pastores viram: Deus em carne, habitando entre os pobres, os necessitados, os rejeitados. Veja se você pode compreender isto. Deus em seu coração, Deus aqui. Observe e veja se Ele se manifesta bem, em bondade, em mansidão, como Ele fez. Você sabe que a igreja de Deus, ela é composta de cegos, é de surdos, é de mudos, é de ressecados, é de aleijados, é de pobre, é mendigos. A maioria que compõe esse corpo de Cristo é assim. É uma minoria de grandes homens ricos. É minoria, bem pouquinho. Mas a maioria é desse tipo. São pessoas mutiladas, são pessoas maltratadas, são pessoas zombadas, são pessoas criticadas. Mas ali está o coração onde Deus nasceu. Ali está a manjedoura de Cristo. Deixa eu ler essa história aqui para vocês. A partir do parágrafo 118, ele disse: poucos anos atrás, tinha uma certa moça que foi para a universidade, e com muitas amigas suas ali, ela se tornou muito espertinha dos velhos ensinamentos da sua terra, que ela obteve da mãe num lar no interior. E certo dia, ela decidiu uns 2 anos mais tarde visitar a sua mãe outra vez. E ela lhe escreveu um telegrama e lhe disse que ela chegaria em tal trem para encontrar-se com ela na estação. Contudo, ela trouxe outra coleguinha espertinha consigo. E ela havia se tornado uma espertinha, ela mesma. E ela trouxe outra consigo, era uma daquelas
sofisticadas dos dias modernos, que sabem de tudo. Uma adolescente que se julga a tal, espertinha, danadinha, vocês sabem, desse jeitinho, entende? Acha que ela está abafando tudo. E quando ela chegou na estação, quando ela começou a sair do trem, ela olhou e ali estava sua mãe, fazendo tudo para enxergar, para ver onde a sua filha estava. E quando a menina que estava com ela, a mãe a viu com sua face toda cheia de cicatrizes, suas mãos todas queimadas, e ela tinha uma aparência horrível, velha, e se via horrível. E a menina que estava com a pequena Maria disse para ela: eu gostaria de saber quem é aquela velha coisa de aparência lamentável. E a menina estava com vergonha de sua mãe. E ela disse: eu não sei quem é ela. E sua mãe, quando ela viu a sua filha, correu até ela, lançou no seu braço ao redor dela e começou a beijá-la. E ela a empurrou e disse: eu não lhe conheço. Você se enganou de pessoa. Porque ela não queria estar afiliada com tal pessoa que alguém riria e zombaria dela. Esse é o tipo do crente manufaturado. Não gosta de andar com a verdadeira cristã, não gosta de andar com o verdadeiro cristão. Tem vergonha. Tem vergonha. Se você não andar no estilo da moda, não ser moderno como ela tem vergonha de você. Desse jeitinho. E aconteceu de haver um homem, um condutor do trem, ali perto. Ele agarrou aquela mocinha pelo ombro. Ele disse: que vergonha, sua miserável. Eu lembro muito bem do que aconteceu. Ele conhecia o caso. E as pessoas se reuniram para ouvir o que havia acontecido. E ele segurou a moça assim e disse: essa mocinha, quando ela não tinha nem 6 meses de idade, estava em seu bercinho, nos quartos em cima. E sua preciosa mãe era a mulher mais linda que eu já vi. Disse o velho condutor. Disse: a casa pegou fogo enquanto sua mãe estendia roupas, e todos os vizinhos correram gritando, e eles tinham visto aquilo. A mãe não tinha notado aquilo. E foi do lado da varanda da casa, e as labaredas havia tomado conta, e subia para o ar. E disse: eles não puderam segurar aquela mãe fora de si. Vejam. O seu bebê estava lá em cima. E disse: todos gritavam: você não pode penetrar naquelas chamas. Mas ela agarrou o lençol que estava em sua mão, que estava pendurado, e era um lençol molhado, e ela o jogou ao redor de si, e através das chamas ela foi, e subiu as escadas, não pensando em seu próprio perigo. E então, quando ela chegou ali, ela sabia que não podia enrolar o lençol em si mesma para voltar, mas para salvar a beleza da sua filha, que seguiria. Ei, irmãos, ela enrolou o nenê no lençol,
e correu através da chama com sua face, mão e braços descobertos, e aquilo queimou a carne de seu corpo, e contraiu o rosto até os ossos, e desfigurou, queimou o seu cabelo, e tudo até chegar aos ossos de seus dedos. Vejam, disse, ela ficou feia, apontou para ela ficou feia, para que você pudesse ficar bonita. Vejam, ela foi privada da sua beleza, ela foi privada de tudo que ela tinha, para poder salvar você, miserável, que tem vergonha da sua própria mãe. E então você fica aí e se envergonha dessa preciosa mãe. Você, moça, tem vergonha de vestir como uma cristã? Tem vergonha de calçar como uma cristã? Ainda diz que é crente? Não teme a Deus? Você tem vergonha disto? Vejam, irmão, quando eu vejo Deus, o Deus do céu, negligenciar seu trono, sua beleza e tudo que Ele era, para nascer em cima de um monte de esterco, ser enrolado em faixas, para ser criticado através de seus sinais, suas maravilhas, para ser chamado de diabo. Deveria eu ter vergonha dele? Deveria você ter vergonha dele? Não, Senhor, deixe o mundo clássico fazer o que eles querem fazer. Para mim, Ele é o super, o Espírito Santo em minha alma. Aleluia. O Espírito Santo em mim clama. Isto pode me fazer agir de uma forma engraçada e ser um louco para este mundo, mas eu posso negar a quem tanto faz por mim. Ele tomou o meu lugar na morte, Ele tomou o meu lugar no Calvário, Ele fez todas essas coisas, Ele condescendeu do céu, do trono branco de pérola, para se tornar um homem, para provar o meu sofrimento, para ir através das minhas tentações, para saber como ser o tipo correto de mediador em mim, para me guiar e me dirigir para a vida eterna. E através de sua pobreza me fez rico. Amém. Através de sua morte me foi dado vida, vida eterna. Não negue, não negue, não tenha vergonha. Oh, lembre-se, quando você desceu as águas, foi batizado no nome dEle. Você fez um voto para Ele, você fez um pacto para Ele, que se possível, você daria sua vida por amor a Ele. Não negue, não tenha vergonha. Porque vive por aí, vivendo como uma espertinha, como uma crente moderna. Tem vergonha de ser uma crente como era no princípio, nos velhos tempos. Não negue, não tenha vergonha dele, não fique envergonhado dele, mas abrace-o, abrace-o e diga: sim, meu querido Senhor,
Dá-me como foi dado a eles no dia de Pentecostes. Senhor, dá-me o Espírito Santo, derrama-o em meu coração. Não me importa o que os adolescentes digam, não me importa o que o mundo digam. Eu não estou olhando para eles, eu estou olhando para Ti. O que é isto? Unir-se a uma igreja? Não. O super sinal, Emanuel, é Deus com você, é Deus em você. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essas são as últimas advertências que Ele tem para nós. É as últimas. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar o hino número 374, por favor. 374. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ele é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Aleluia. Amém. Não tem vergonha, não tenha medo. Sirva ao seu Deus desembaraçadamente.
aqui dentro e lá fora. Prova com a sua vida isto. Nós vamos orar. Irmão Dalguiberto, irmão Celso, faz uma oração para nós, por favor, de encerramento. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Deus, agradecidos estamos, Senhor. Muito obrigado por mais uma bênção que o Senhor nos tem nos concedido, Pai. E agora te pedimos mais da tua bênção, que o Senhor nos conduza em paz, nos guarde, nos leve, até chegarmos, Senhor, aos nossos aposentos, Senhor. Te entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor tome total controle das nossas vidas, desde já e para sempre, Senhor. Amém. Jesus. Amém. Deus abençoe. Abençoe o seu irmão que está do seu lado aí. Diga: Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos terminados. E a Santa Ceia é no fim desse mês, viu, irmãos? É o último domingo do mês. Último domingo do mês. Amém. Deus abençoe. Antes que o sol desponte, antes do amanhecer, quero falar contigo, quero ouvir tua voz. É o Senhor que sabe o que eu preciso pra viver em plena paz e segurança. Fala ao meu coração, Senhor, mostra o caminho que seguir, pois não posso andar sozinho. Guia-me com tua mão, ó Pai. Quero cumprir teu plano, meu Senhor. Quero refletir o teu amor. Quando me foge o sonho, se aflições me vêm, eu me apego sempre aos teus ensinos. Minha fé se fortalece, posso descansar tranquilo e sem temer. Sei que estás ao meu lado. Fala ao meu coração, Senhor, mostra o caminho que devo seguir, pois não posso andar só.